A teoria socioespacial da criatividade é uma colagem de conceitos propostos por Henri Lefebvre, um filósofo francês conhecido pelos seus escritos sobre o cotidiano. Lefebvre nunca propôs uma teoria da criatividade, porém abordou o tema em várias de suas obras, em especial naquelas que tratavam do tema espaço social. A teoria socioespacial da criatividade é, portanto, um recorte de uma teoria muito mais ampla chamada teoria da produção do espaço, que tornou Lefebvre conhecido na antropologia e sociologia urbana. Nessa teoria da produção do espaço, Lefebvre deixa claro que a vida social é organizada e constituída a partir de diversos tipos de espaços. Existem espaços destinados para comer, dormir, descansar, trabalhar e estudar, e também conhecer pessoas. Porém, existem também espaços mais abstratos, que delineiam a maneira como a gente pensa, sente e age no mundo. Embora nem sempre estejam visíveis aos nossos olhos, esses espaços abstratos restringem o nosso comportamento de várias maneiras. Tomemos como exemplo um muro entre dois vizinhos, que pode ser pulado facilmente. Por que é que os vizinhos não pulam este muro? Porque pular significa invadir a propriedade do outro e pode gerar, inclusive, reações violentas. O espaço em que os seres humanos vivem não é o espaço natural da Terra. Esse espaço é um espaço definido através de linguagens, através de normas, leis e tecnologias. Ninguém dá um passo sem antes considerar esse espaço social. Isso significa que o pensamento faz parte de qualquer movimento no espaço, mesmo que sejam inconscientes. Existe um tipo de movimento que interessa muito a Lefebvre, que é um movimento subversivo. Ao invés de movimentar-se dentro do que é possível pelo espaço abstrato, esse tipo de movimento se concentra nos limites do que é considerado possível, buscando brechas e outras oportunidades para romper com a negação imposta pelo espaço abstrato. Quando o espaço abstrato é rompido, um movimento é considerado legítimo, a sociedade ganha novas formas de se relacionar, como, por exemplo, a propriedade compartilhada entre vizinhos. Isto é o que Lefebvre chama de verdadeira criatividade, a ação criadora que transforma o espaço. Lefebvre distingue essa ação criadora de ação reprodutora, que contribui para manter as relações atuais estabelecidas pelo espaço abstrato. Uma ação reprodutora pode, entretanto, se tornar uma ação criadora por conseguir também produzir diferenças na realidade. Por exemplo, uma pessoa caminhando normalmente pela rua pode transformar o seu espaço se abrir os dois braços enquanto caminha. Essa diferenciação é a característica principal da criatividade, que pode ser observada não só em estilos, mas também em temas e ideologias. Lefebvre também distingue o resultado da ação criadora, ele chama de obra, e o resultado da ação reprodutora, que ele chama de produto. A obra seria algo novo, vinculado a um espaço concreto e específico, enquanto o produto seria uma coisa que poderia estar em qualquer um espaço e ao mesmo tempo em nenhum espaço. Um produto pode, entretanto, se tornar uma obra caso ele seja apropriado criativamente e vinculado a um espaço específico. Por exemplo, uma casa autoconstruída pode ser feita de materiais de construção comuns, porém, por ter sido construída por um mutirão de pessoas, a casa torna-se motivo de orgulho para uma comunidade.
Esse exemplo deixa claro que a criatividade na teoria socioespacial é um processo de diferenciação social. Por mais que um indivíduo queira produzir uma diferença sozinho, ele o faz em relação a uma coletividade. O coletivo pode acolher e reproduzir a diferença, porém pode também negar e proibir. Um coletivo pode também disputar diferenças com outros coletivos, mas essa disputa nem sempre será balanceada. A capacidade de afirmar diferenças está relacionada à geopolítica do poder. Indivíduos e coletivos que se firmam em centro de poder econômico e político mantêm suas posições justamente através do combate às diferenças. A homogeneização da sociedade é fundamental para manter posições através do combate a diferenças. Em especial, para manter a relação de dependência entre os que estão na periferia e os que estão no centro do espaço abstrato. Porém, na medida em que as relações se distanciam do centro, o poder de homogeneização se torna cada vez mais fraco frente ao poder de diferenciação da periferia. Na periferia existe uma diversidade maior de ideias e práticas, justamente porque o espaço abstrato não corresponde ao espaço realmente vivido pelas pessoas. Por exemplo, as representações de corpo que circulam nos meios de comunicação frequentemente não correspondem à experiência do corpo na periferia. A predominância de corpos brancos com roupa de marca não é uma realidade da periferia. Devido a essa discrepância, muitos padrões de comportamento veiculados pelos meios de comunicação são ignorados na periferia. E a partir dela e através do corpo que o indivíduo marca diferenças em relação a outros indivíduos e também dos coletivos. O corpo é fundamental para compreender a produção do espaço na teoria de Lefebvre, pois é a origem de todos os demais espaços. Para medir o espaço, por exemplo, o homem utilizou e ainda utiliza seu próprio corpo como uma comparação. O sistema de medidas do Reino Unido é um exemplo paradigmático. A altura de um avião é medida em pés. O comprimento de um carro é medido em jardas. E o tamanho de uma tela é medido em polegadas. Já o sistema métrico que adotamos no Brasil, este é muito mais abstrato e não tem conexão com o corpo, o que impede a comparação espontânea. O corpo é o primeiro e último recurso disponível para a transformação do espaço. Na ação criadora, o corpo costuma representar, no espaço abstrato, algo que ainda não existe, através de palavras, gestos e desenhos, que são criados pelo corpo. Tão logo a abstração se torne possível, é o mesmo corpo que produz a diferença no espaço concreto. A transformação do espaço é a vontade manifesta do corpo que satisfaz seus desejos através da sua própria existência. Porém, esse desejo de existir é rapidamente esvaziado quando ele se torna direcionado para uma necessidade específica. A necessidade de ter um objeto para completar a existência é o que gera dependência e manutenção das distâncias entre centro e periferia. Para superar a dependência é preciso agir para realizar desejos não direcionados. Desejos grandiosos que só os sonhos sabem representar. A ação que segue tal desejo não encontra um objeto pronto para realizar, para satisfazer. Ela cria um objeto novo em um espaço novo e por isso é considerada a verdadeira criatividade. A teoria da produção de espaço de Henri Lefebvre é extensa e poderia emprestar diversos outros conceitos para uma teoria socioespacial da criatividade. Aqui enfatizamos apenas os pontos fundamentais para essa teoria, que a criatividade surge do corpo e serve para transformar o espaço social. Além disso, ela se manifesta por um processo de diferenciação que é motivo de disputa entre os grupos sociais. O resultado da criatividade pode ser obras coletivas que trazem orgulho para o indivíduo, mas também para a sociedade.